de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de terror psicológico de 2022 chamado Pearl. Alerta de spoilers a seguir. Pearl vive em uma fazenda pitoresca. Ela sonha em se tornar uma dançarina famosa. Enquanto treina seus passos de dança, sua mãe entra no quarto zangada porque Pearl está usando o seu vestido sem permissão. Ela diz resfriadamente a Pearl para ir até o celeiro e alimentar as vacas. A garota fala com as vacas, dizendo que um dia ela vai embora daquela fazenda e um dia o mundo inteiro saberá o seu nome. Então ela pega uma forquilha e começa a fingir que está na Broadway. De repente, um ganso entra no galpão e Pearl decide usar a forquilha para apunhalá-lo. Depois ela leva o ganso morto para o lago para alimentar Tida, o seu crocodilo de estimação. Em seguida, ela faz o jantar com a sua mãe, Ruth. Pearl vê o jornal e fica animada com o fim da guerra, mas Ruth lhe diz rispidamente para ler só depois do jantar. Em seguida, Pearl vai buscar o seu pai, que parece quase morto em sua cadeira de rodas. Eles rezam agradecendo pela comida e a sua mãe manda que ela alimente seu pai. Mais tarde, Pearl lê uma carta do seu marido, o soldado Howard, que descreve como a guerra é assustadora. Ele quer voltar para casa o mais rápido possível para começar a sua vida com Pearl. Quando Pearl vai dar os remédios ao seu pai, ela diz que vai passar no cinema mais tarde e toma banho na frente dele, o que é absolutamente perturbador. Então sua mãe entra para mandá-la ir à cidade comprar mais remédios. Ela também diz a Pearl que ela deve cobrir o seu rosto para evitar ficar doente, pois há uma pandemia grave acontecendo. Na cidade, ela compra um pouco de morfina e depois passa pelo cinema para assistir a um filme. Pearl observa atentamente enquanto toma um gole do remédio do seu pai. Ela adora como aquelas meninas estão dançando e sonha em ser como elas um dia. Depois ela lê um panfleto sobre o filme e um homem bonito pergunta se ela quer um cigarro. Eles conversam um pouco e ele diz que ela pode assistir a um segundo filme de graça se quiser, mas infelizmente, Pearl tem que ir para casa. Então ele pega uma cena do rolo do filme que ela acabou de ver e dá a ela de presente. Depois ele diz que ela pode voltar sempre que quiser para assistir de graça. Enquanto anda de bicicleta a caminho de casa, a cena do filme escorrega do bolso dela. Desapontada, ela vai procurá-lo no campo de milho, mas só encontra um espantalho. Então ela sobe até o topo para abraçá-lo e depois pergunta se ele pode dançar com ela. Ela o deixa cair no chão, depois pega o seu chapéu, começa a dançar e dá um beijo de língua nele. De repente, ele se torna o homem bonito do cinema e ela grita pra ele, dizendo que é casada. Então ela senta em cima dele e começa a fazer ruídos, enquanto pula pra cima e pra baixo, gritando de prazer. De volta pra casa, Ruth fica furiosa por Pearl ter demorado tanto. Ela lhe diz para não levar o chapéu pra dentro, porque ele pode estar infectado com a doença. Ruth também diz a Pearl para limpar o seu pai. Enquanto toma banho, ela conta ao pai como foi o seu dia. De repente, ela fica curiosa se ele sente dor e lhe dá um beliscão. Ela se pergunta se o seu pai ainda está lá dentro em algum lugar ou se ele é como um espantalho. Então ela começa a apertar o pescoço dele e ele começa a respirar mais fundo. Mais tarde no jantar, Ruth se pergunta para onde foi o troco do remédio. Pearl mente e diz que comprou uma bala. Então Ruth diz que ela não pode jantar porque já comeu a bala. Ruth explica que eles estão vivendo tempos difíceis, especialmente porque eles são agricultores alemães e os alemães não estão sendo bem tratados na América durante este período de guerra. Mais tarde, Pearl reza a Deus para transformá-la na maior estrela que alguém já conheceu. Enquanto ela ordenha as vacas, Mitzi lhe faz uma visita. Mitzi e sua mãe trouxeram um porco assado para eles, mas Ruth diz que não precisa de caridade. Mitzi é a irmã do marido de Pearl e ela pergunta se Howard enviou alguma carta. Em seguida, Mitzi conta secretamente a Pearl sobre uma audição de dança que vai ter na igreja no próximo fim de semana. Elas concordam em ir juntas para a audição e mantê-la em segredo de seus pais. Então, Pearl volta para o seu quarto e se imagina em um filme como aquele que ela viu anteriormente. Enquanto sua mãe está distraída, Pearl vai até o armário dela para procurar roupas emprestadas. Na mesma noite, ela sai escondida pela janela para ir ao cinema. O projecionista abre a porta e a leva para a sala dos fundos. Os dois bebem juntos e Pearl lhe conta sobre a audição que ela quer participar. Então, o projecionista coloca o rolo de um filme francês inédito para que eles possam assistir juntos. Mas aquele é um filme adulto. O projecionista diz que esses tipos de filmes acabarão revolucionando a indústria e em breve eles serão liberados legalmente nos Estados Unidos. Ele também conta que planeja ganhar dinheiro com isso. Nesse momento, Pearl diz que quer explorar o mundo, mas ela só poderá fazer isso depois que seus pais morrerem. Ele diz que Pearl tem que tirar o máximo proveito da vida agora que ela é jovem, e
Pearl parece desejar que os seus pais morram logo, para que ela possa fazer isso. O projecionista diz a Pearl que ela deveria sair do país após a pandemia, a fim de estar em filmes como aquele. Depois disso, ela volta e entra sorrateiramente em sua casa. Então ela ouve um barulho estranho e vê que a sua mãe está soluçando. No dia seguinte, Pearl leva seu pai até o lago. Ela chama por Tida enquanto seu pai está quase caindo na água. Ela se aproxima ainda mais e diz ao seu pai que em breve ele vai embora. Então ela diz que o ama, mas que ele não pode mais viver assim. De repente, sua mãe está logo atrás dela. Ela pergunta o que Pearl está fazendo e ordena que ela o leve de volta para casa. Pearl acha que a sua mãe a odeia, mas Ruth diz que ela está apenas tentando fazer o melhor com a vida que foi dada a ela, pois a sua vida não foi fácil. Em seguida, Ruth sai com seu marido, mas Pearl continua chamando o crocodilo. Então ela nota um monte de ovos em um ninho e rouba um deles para colocar no celeiro. Enquanto se lembra do seu marido, ela decide rachar o ovo, e em sua imaginação, o seu marido também é esmagado. Mais tarde, no jantar, Ruth mostra que encontrou o panfleto de Pearl. Ela está ciente de que sua filha foi ao cinema. Então ela manda Pearl ficar no celeiro nas próximas semanas, fazendo uma quarentena para ter certeza que ela não está doente. Para piorar, Pearl decide contar a ela sobre a audição. Ruth diz que Pearl é uma ingrata, mas Pearl diz que ela tem que ir a ao menos uma audição para ter certeza se tem ou não talento. Ruth diz que já viu as coisas que Pearl fez e afirma que os outros também vão ver e terão medo dela. Ruth está furiosa e diz que Pearl não pode deixar a fazenda para praticar os seus atos pecaminosos. Ela fica ainda mais descontrolada e grita dizendo que se tornou mãe do seu marido ao invés de esposa. Ruth se sente presa o tempo todo tendo que cuidar do seu marido, mas esse é o seu dever. Então ela puxa uma faca e ameaça a Pearl. Depois ameaça matar o seu marido também, dizendo que é isso o que Pearl queria que acontecesse. Ruth diz a Pearl que ela vai reprovar na audição. Ela espera que Pearl sinta o que é o fracasso, porque ela sente o mesmo quando olha para sua filha. Pearl diz que nunca quer ser como a sua mãe, e as duas brigam, até que o vestido de Ruth esbarra no fogo e começa a queimar. Assustada, Pearl pega um balde de sopa e joga em cima dela, mas é tarde demais. Ruth está deformada, mas ainda está viva. Então, Pearl decide arrastar a sua mãe para o porão. Enquanto isso, seu pai testemunha toda a cena. Confusa, Pearl sai correndo de casa para encontrar o projecionista e beijá-lo. Depois, ela acorda ao lado do projecionista e diz que precisa voltar para casa para praticar a sua dança para a audição. Ele leva Pearl de volta e, no caminho, ela vê um soldado caminhando, mas não tem certeza se é Howard, porque ele está usando uma máscara. Quando Pearl chega em casa, ela diz ao homem para esperar lá fora. Então ela vai pedir desculpas ao seu pai, que ainda está sentado à mesa de jantar. Ela o leva para outra sala e lhe dá alguns remédios. Em seguida, ela permite que o homem entre para conhecer o seu pai. Seu pai testemunha Pearl chegando perto do homem e não parece estar nada contente com isso. Depois, os dois vão lá para cima se divertir. O homem escuta um barulho e impede Pearl de continuar. Pearl diz a ele para não se preocupar, mas ele decide ir de qualquer maneira. O barulho vem do porão e Pearl mente dizendo que é apenas a cadela que ela prendeu, pois estava fazendo muita bagunça. Para distraí-lo, ela decide mostrar os animais da fazenda e lhe dizer o nome deles. Mas quando o homem pergunta o nome da cadela, ele acaba pegando Pearl numa mentira, já que ela admite que não tem nenhuma cadela. Assustado, ele arranja uma desculpa para sair. Pearl pensa que o homem viu algo, mas ele nega ter visto qualquer coisa. Então, de repente, ela age como uma namorada psicopata e começa a gritar, perguntando se o homem vai mesmo levá-la para a Europa e por que ele, de repente, ficou frio com ela. Chocado, ele foge, mas Pearl decide ir atrás dele com a mesma forquilha que matou o pato. Ela o apunhala 2 vezes e diz que ele não vai deixá-la sozinha naquela fazenda. Então ela o tira do carro e depois acaba com ele num golpe final com a forquilha. Logo em seguida, ela decide limpar o seu pai. No entanto, ele parece aterrorizado com ela, já que provavelmente viu e ouviu tudo o que aconteceu. Depois de se vestir, Pearl mostra o seu vestido ao pai. Então ela pega um travesseiro, o agradece por tudo e depois o asfixia até a morte. Nesse momento, Pearl decide jogar o carro no lago, onde o crocodilo pode comer o homem para esconder as provas. Assim que Pearl chega à audição, ela se encontra com Mitzi, que diz que eles só vão escolher uma garota de cada cidade. Pearl diz em voz alta que tem que ser ela, e ansiosa, Mitzi quer trocar de lugar com Pearl. Elas fazem isso, e quando é a vez de Pearl, ela está super confiante e começa a dançar. Ela se imagina em um incrível número de dança com soldados, e depois agradece o público mandando beijos. No entanto, os juízes lhe agradecem e dizem que vai ser um não. É quando Pearl sai da sua ilusão e
e entra em pânico. O juiz lhe diz que ela é apenas vulgar e eles estão procurando por alguém mais jovem e mais loira. De repente, os juízes se parecem com a sua mãe, seu pai e as outras pessoas que ela matou. Pearl se recusa a sair enquanto chora desesperada, dizendo que é uma estrela. Mais tarde, ela está lá fora chorando quando Mitzi vê isso e diz que vai levá-la para casa. De volta à casa de Pearl, Mitzi percebe que a família nunca comeu o porco assado que lhe deram. Já Pearl começa a acreditar que a sua mãe estava certa o tempo todo. Mitzi tenta consolá-la sobre a audição, mas Pearl admite que há algo de errado com ela. Ela começa a desabafar e admite que espera que o seu marido morra na guerra. Depois ela admite ter dormido com outro homem e diz que ficou aliviada quando teve um aborto espontâneo. Ela odeia pertencer àquele lugar porque ela sabe que não tem talento e não é sociável para fugir. Eventualmente, Pearl admite ter assassinado alguns animais no início, depois admite ter assassinado a sua mãe e o projecionista. Pearl diz que tudo que ela sempre quis foi ser amada. Depois ela percebe que confessou tudo a Mitzi, que está ali sentada estupefata e sem palavras. Mitzi tenta sair como se nada tivesse acontecido. Ela sorri e assegura a Pearl que não há nada de errado com ela. Pearl tenta parabenizá-la por conseguir o papel, mas Mitzi insiste que não conseguiu o papel. Pearl diz para não mentir para ela, então Mitzi confessa. No entanto, isto só piora a situação, porque Pearl se irrita por Mitzi ter conseguido o papel e diz que ela sempre consegue tudo o que quer. Pearl se pergunta se Mitzi vai contar a alguém sobre isso, mas Mitzi promete que não e tenta sair de fininho. No entanto, Pearl a segue. Pearl agarra o machado e começa a perseguir Mitzi, que tenta gritar por ajuda, mas acaba caindo no caminho. Pearl começa a machucá-la até finalmente lhe dar o golpe final e depois dá um jeito de se livrar do seu corpo. Ela corta os membros e a cabeça de Mitzi e depois joga todos os pedaços para o crocodilo faminto. Em seguida, ela traz os seus pais em decomposição para a mesa, depois coloca o porco em decomposição para o jantar. Ela reza em agradecimento pela comida, quando finalmente Howard volta para casa depois da guerra. Ele entra e vê a cena assustadora com os mortos e toda a comida mofada. É quando Pearl entra na sala super feliz pelo seu marido estar em casa. Howard está extremamente assustado, enquanto Pearl sorri assustadoramente para ele, como se nada estivesse errado. Na sequência, Howard ainda está vivo e cuidando de Pearl, o que nos faz pensar que eles viveram felizes para sempre. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.